Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Estruturas de Dados. Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Estruturas de Dados. Hoje eu vou falar sobre buscas em grafos. O professor Ulisses Martins Dias usa camisa polo marrom e é visto dos ombros para cima em frente a uma parede clara. A tela está dividida entre uma apresentação de slides com fundo cinza claro à esquerda e a imagem reduzida do docente à direita, que usa uma caneta virtual vermelha para fazer grifos e marcações nos slides ao longo da aula. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: grafos, busca. Primeiramente eu vou falar sobre uma motivação da busca e depois eu vou falar sobre as duas buscas principais, dois tipos de buscas principais. A busca em profundidade e a busca em largura. Logo em seguida eu vou falar um pouco sobre o algoritmo que nós utilizaremos para implementar essas buscas e depois eu vou fornecer alguns detalhes de implementação. Primeiramente, motivação. Algoritmos para problemas diversos muitas vezes recaem em algum tipo de visitação sobre os vértices. Entender como isso pode ser feito de maneira sistemática ajuda a evitar loops infinitos. Veremos agora a busca em profundidade e a busca em largura. Primeiramente, vamos começar com a busca em profundidade. A estratégia da busca em profundidade consiste em se aprofundar no grafo sempre que possível. Então, nesse caso, se estamos em um ponto do grafo e ainda há um caminho a partir daquele ponto não percorrido, então nós seguimos esse caminho. Se estamos em um ponto do grafo e já percorremos tudo ao redor daquele ponto, daquele vértice, então voltamos para o vértice anterior. Isso é chamado de backtracking, procurando ainda caminhos não explorados. E a busca vai acabar quando encontramos o que queríamos ou quando visitamos todos os vértices que nós conseguimos alcançar e não achamos nada. Nós seguimos intuitivamente essa busca em profundidade quando queremos encontrar, por exemplo, a saída de um labirinto. Novo slide intitulado Busca em Profundidade, com a imagem de um labirinto vermelho. Na entrada, localizada no canto inferior esquerdo, há um boneco de palito. Dentro do labirinto, ligeiramente à direita superior, está marcado um asterisco laranja em um beco sem saída. O docente se refere ao asterisco como ponto-alvo. Então, só para fixar essa ideia, eu coloquei essa ideia de labirinto bem aqui. Supondo que você vai entrar no labirinto e quer alcançar este ponto, é o seu ponto-alvo. A busca em profundidade seria, olha, você entra no labirinto e começa a sua procura. Chegou aqui nesse ponto, que é um beco sem saída, você retomaria, faria um backtracking para esse ponto aqui onde tinha uma região ainda não explorada. O professor percorre caminhos possíveis no labirinto, marcando-os com linhas vermelhas e desenhando pontos no início e fim de cada trajetória. Apesar de, na imagem, os pontos não serem nomeados, aqui serão chamados de A, B, C e assim por diante. O professor traça um caminho reto da entrada do labirinto, onde está o boneco, até um beco sem saída. No meio do percurso traçado há um ponto de bifurcação, A, para onde o professor retorna. Depois, traça um caminho pela segunda trajetória possível a partir do ponto A. Faz uma curva para cima e para a esquerda, outra curva para a direita, mais uma curva para a esquerda no canto inferior direito do labirinto e para em outro beco sem saída. E daí você continua a busca, se aprofundando no grafo. Aqui você visitaria até aqui, não encontraria nada, e faria provavelmente um backtracking até aqui para encontrar algum outro caminho. Um pouco mais à direita do ponto A, o docente cria um ponto B. Ele percorre um caminho para cima, vira à esquerda e volta em direção à entrada do labirinto. Então essa é a ideia da busca em profundidade. Nós vamos andar aqui pelos quartos desse labirinto até encontrar o que queremos ou chegar em uma situação em que já vimos tudo o que precisa ser descoberto. E como seria a busca em largura? A estratégia dela consiste em explorar sem se afastar tanto assim do ponto inicial. Nós primeiramente seguimos um caminho próximo da origem. Se não acharmos o que queríamos, voltamos e tentamos outro caminho. Esse voltamos aqui merece algumas aspas nele.
Voltamos aqui, é mais para você ter uma ideia mais intuitiva. Ao achar o que queríamos, garantimos que sabemos uma maneira rápida de chegar até ele. Ou seja, se nós encontramos o vértice que nós queríamos, usando a busca em largura, então nós encontramos um caminho até ele com um número mínimo de arestas. Lembrando aqui que eu estou falando de número de arestas. Não estou considerando o peso dessas arestas, que seria outro problema. Em geral, só verificamos vértices a uma distância k mais 1 da origem, se todos os vértices de distância k da origem já tiverem sido visitados. Novo slide busca em largura a imagem do labirinto anterior. À esquerda do boneco há uma bigorna. O professor se refere ao asterisco como alvo e a bigorna para algo muito pesado. Só para ter uma ideia intuitiva desse tipo de busca, vamos supor que nós temos o mesmo labirinto, querendo encontrar esse alvo aqui. Entretanto, tem algo muito pesado que nós queremos carregar até este alvo. Então, nós queremos um caminho com um número mínimo de arestas até o meu alvo. Por quê? Porque primeiro eu vou fazer uma exploração nesse meu labirinto e depois eu vou voltar para o começo, pegar isso muito pesado e levar até o alvo. Na sequência, o docente indica a parte inferior do labirinto quando diz por aqui e indica a bigorna para isso daqui, muito pesado. Então não adianta pesquisar muito por aqui, criar um caminho muito longo, porque depois eu não vou conseguir carregar isso daqui muito pesado. Então como seria a busca em largura? Eu começaria, olharia primeiro uma região próxima. Apesar de na imagem os pontos não serem nomeados, aqui serão marcados como A, B, C e assim por diante. O professor desenha um ponto inicial A na entrada do labirinto e a partir dele traça 3 rotas. Para baixo, ponto B. Para a direita, ponto C. Para cima, ponto D. Depois de olhar essa região próxima, eu verificaria, olha, ainda não achei o alvo que está marcado no chão. Então, até aqui eu já tinha verificado tudo. Depois, então, eu volto para esse daqui e verifico mais um pouco. Quando o docente cita até aqui eu já tinha verificado tudo, ele indica o ponto B, que para em um beco sem saída. Depois, para eu volto para esse daqui e verifico mais um pouco, ele indica o ponto C, que chega em uma bifurcação. Deste último ponto, o professor traça 2 rotas conectadas a novos pontos. À direita, ponto E. Acima, ponto F. Na sequência, ele indica os pontos E e F em referência a olho até aqui. E, nesse ponto, não achei nada marcado no chão. Olho até aqui. Verificou, nesse ponto aqui não achei nada marcado no chão. Então, depois eu vou olhar desse ponto aqui até essa região aqui. Ele indica o ponto D quando diz que vai olhar desse ponto aqui. Em D, há uma opção de caminho à direita, onde o professor traça uma rota ligada a um novo ponto, nomeado G. E daí eu verifiquei, ainda não achei nada no chão. Então eu vou começar daqui de novo, uma nova rodada, olho até aqui, depois uma nova rodada, olho até aqui, não achei nada no chão. Do ponto E, o docente traça uma linha à direita, que chega a um beco sem saída, marcado com um novo ponto nomeado H. Do ponto E, ele traça um caminho à direita, que liga-se a um novo ponto nomeado como I. De G, o professor traça uma linha à direita que liga-se a um novo ponto nomeado J. Esse daqui já chegou num beco sem saída, esse ainda não, e esse daqui eu vou continuar olhando. O docente se refere ao ponto H, para esse daqui já chegou em um beco sem saída. Depois indica o ponto I e traça um novo caminho à direita, que se conecta a um novo ponto K. Ele mostra o ponto J, no qual traça 2 caminhos. Para a direita, que liga-se a um novo ponto nomeado L, que para em um beco sem saída. Para cima, que liga-se a um novo ponto nomeado M. Então a ideia da busca em largura seria essa. Ao procurar o alvo, nós queremos aqui um caminho curto, de novo. Curto no sentido de número de arestas, não estamos levando em conta os pesos da aresta. Porque eu quero um caminho curto para depois carregar algo muito pesado até lá. Então, para lembrar da busca em largura e da busca em profundidade, eu recomendo
pensar nesse cenário que eu acabei de colocar. No slide com título Ordem de Visitação, há dois grafos, um de largura e o outro de profundidade, representados por uma estrela de 5 pontas dentro de um pentágono. O professor indica com o cursor do mouse as duas figuras, que são compostas por vértices nomeados de A a J e destacados por pontos pretos e arestas feitas de setas. Alguns vértices recebem números de 1 a 9, que marcam a ordem de visitação. Vamos ver num grafo essa ordem de visitação. Supondo que eu tenho esse grafo aqui, são dois grafos semelhantes, tanto da esquerda quanto da direita. E aqui esses números significam a ordem de visitação, começando da origem A. À esquerda está o grafo de largura. Da palavra origem, parte uma seta em direção ao vértice A, no topo da figura. De A saem duas arestas, uma para baixo e para a esquerda, de ordem 1, que conecta ao vértice C. Outra para baixo e para a direita, de ordem 2, que conecta ao vértice F. De C partem duas arestas, uma para baixo e para a direita, de ordem 3, que conecta ao vértice I. Outra para a direita, de ordem 4, que conecta ao vértice D. De F sai uma aresta para a esquerda, de ordem 5, que conecta ao vértice E. De I partem duas arestas, uma para cima e para a direita, de ordem 6, que conecta ao vértice G, e uma para a direita, de ordem 7, que conecta ao vértice J. De J saem duas arestas, uma para cima e para a esquerda, de ordem 8, que conecta ao vértice H. Outra para cima e para a direita, que conecta ao vértice F. Do vértice B, abaixo de A, partem duas arestas. Uma para cima, de ordem 9, que volta ao vértice A. Outra para baixo e para a esquerda, que conecta ao vértice G. De G, sai uma aresta para cima e para a direita, que conecta ao vértice E. De E, parte uma aresta para a esquerda, que conecta ao vértice D. De D, sai uma aresta para baixo e para a direita, que conecta ao vértice H. De H, parte uma aresta para cima e para a esquerda, que conecta ao vértice B. Na sequência, o docente circula o vértice A. Começando da origem A e seguindo a estratégia em largura, eu visitaria primeiro o vértice C, porque tem um caminho de A até C, e depois eu visitaria o vértice F, porque tem um caminho de A até F. Lembrando que isso aqui é um grafo direcionado, não existe caminho de A até B. O que existe é caminho de B até A. O professor circula a ordem 1 ao lado do vértice C e indica a aresta que liga A a C. Depois circula a ordem 2 ao lado do vértice F. Ele indica a aresta que liga B a A. Na sequência, contorna em vermelho a aresta que vai de A até C e também a aresta de A até F. O próximo passo seria fazer o quê? Já pesquisei nesse. O próximo passo seria começar do C, não do F, claro. Começar do C porque foi o que eu vi primeiro. E depois de começar do C, eu verifico eu olho para o vértice F e depois eu olho para o vértice D. Com o cursor do mouse, o docente indica o vértice C e contorna a aresta que liga C a I. Depois contorna a aresta que liga C a D. Na sequência, ele mostra, respectivamente, os vértices I e D. Então, o terceiro a ser visitado foi eu olho para o vértice I, que vai ser o terceiro a ser visitado, e depois eu olho para o vértice D, que vai ser o quarto a ser visitado. E depois o que é que eu faço? Não achei nada do que eu queria ainda, vamos supor que eu não achei. Então, daí eu volto para os filhos do vértice F. Então, eu visito o E, então vai ser o quinto a ser visitado. Com o cursor do mouse, o professor indica o vértice F. Depois, contorna a aresta que liga F a E e indica a ordem 5. Na sequência, indica a aresta que liga J a F. Não existe uma aresta de F a J. Por quê? Porque é um grafo direcionado e a aresta é de J até F. Então, o quinto a ser visitado é o E, e depois o sexto a ser visitado vai ser os da próxima camada, que seriam os que saem de D, depois os que saem de I e depois os que saem de E.
e assim por diante. Essa é a ordem de visitação nesse grafo, usando a busca em largura. O segundo grafo é de profundidade. Da palavra origem, parte uma seta até o vértice A, no topo da figura. De A, sai uma aresta para baixo e para a esquerda de ordem 1, que se conecta ao vértice C. De C, parte uma aresta para a direita, de ordem 2, que se conecta ao vértice D. De D, sai uma aresta para baixo e para a direita, de ordem 3, que se conecta ao vértice H. De H, parte uma aresta para cima e para a esquerda, de ordem 4, que se conecta ao vértice B. De B, sai uma aresta para baixo e para a esquerda, de ordem 5, que se conecta ao vértice G. De G, parte uma aresta para cima e para a direita, de ordem 6, que se conecta ao vértice E. De C, sai outra aresta para baixo e para a direita, de ordem 7, que se conecta ao vértice I. De I, parte uma aresta para a direita, de ordem 8, que se conecta ao vértice J. De J, sai uma aresta para cima e para a direita, de ordem 9, que se conecta ao vértice F. De F, parte uma aresta para a esquerda, que se conecta ao vértice E. De E, sai uma aresta para a esquerda, que se conecta ao vértice D. De B, também parte uma aresta para cima, que se conecta ao vértice A. De A, sai uma aresta para baixo e para a direita, que se conecta ao vértice F. De I, também parte uma aresta para cima e para a direita, que se conecta ao vértice G. De J, sai uma aresta para cima e para a esquerda, que se conecta ao vértice H. A seguir, o docente circula o vértice A. Se eu utilizasse a busca em profundidade, bem, eu vou sair do vértice A novamente. Existe um caminho do vértice A até o vértice C, então eu vou pegar esse caminho. Chegando no C, eu percebo, olha, existe um caminho do vértice C ao vértice D. Então, sem olhar para mais nada, eu vou pegar esse caminho. E daí eu percebo, olha, eu posso ainda daqui do D, que é o que eu acabei de chegar, ir para o vértice H. Então, eu vou para o vértice H. Do vértice H, eu posso ir para o vértice B. Então, eu vou para o vértice B. E daí eu vou seguindo os caminhos enquanto eu puder. O professor traça o caminho citado contornando em vermelho. Aresta que conecta A a C, aresta que conecta C a D, aresta que conecta D a H, aresta que conecta H a B, aresta que conecta B a G, aresta que conecta G a E. Depois ele indica o vértice E. Então eu vou visitando todos. Aqui eu cheguei no vértice E. E o interessante do vértice E é o seguinte, ele não tem para onde ir, exceto o vértice D, só que o vértice D ele já foi visitado. Como o vértice D já foi visitado, eu não vou para ele novamente. Então eu faço um backtracking. Eu volto tudo até um ponto onde tinha um caminho que faltava ser visitado. Esse ponto, na verdade, é de volta até o vértice C. Então vai ser um backtracking bem longo aqui. E voltando ao vértice C, uma segunda opção seria ter ido para o vértice I. Com o cursor do mouse, o docente indica o caminho de volta do vértice E até o vértice C. Depois, contorna a aresta que liga C a I. Na sequência, ele mostra a aresta que conecta C a D. Depois, indica o vértice C. Como eu segui esse caminho aqui não me levou a um beco sem saída, então daqui eu vou para o vértice I. Então essa seria a estratégia da busca em profundidade nesse grafo aqui. Recomendo depois vocês olharem para esse slide novamente, verificando a ordem que eu coloquei nos números para garantir que vocês estão confortáveis de que isso aqui é a busca em largura seguindo essa ordem dos números e aqui a busca em profundidade pode também seguir essa ordem dos números. O professor circula a palavra largura e faz referência ao grafo de largura e aos números de ordem. Depois, indica o grafo de profundidade e os números de ordem do grafo. Lembrando que existem várias opções de largura e profundidade nesse grafo aqui. Não precisa ser essa ordem que eu segui. Vamos falar do nosso algoritmo. Em nossos algoritmos, aqui que eu vou mostrar nos slides, nós tentaremos resolver o seguinte problema. Existe um caminho entre o vértice X, que vai ser a origem, e o vértice Y. Nós vamos tentar resolver esse problema, ou seja, tentar resolver essa questão com a busca em profundidade e depois com a busca em largura. Então, primeiro, com a busca em profundidade. Vamos pensar, será que existe um caminho entre o vértice A e algum vértice, por exemplo, D?
Como eu faria isso? A minha estratégia aqui seria, como eu vou fazer um backtracking, então sempre que eu chegar num beco sem saída, então eu usarei uma pilha para organizar os meus nós. No slide intitulado Busca em Profundidade, há 4 passos e 4 exemplos. Para cada exemplo, há uma pilha e um grafo de mesmo padrão. Vértice A, uma seta para a direita conecta o vértice A ao vértice B. De B parte uma seta para a direita que se conecta ao vértice D. De A sai uma seta diagonal para baixo e para a direita conectada ao vértice C. Abaixo de cada grafo há um retângulo vertical branco que representa uma pilha. Passo 1. Visitaremos A porque está no topo. Ele foi colocado por ser origem da busca. O nó será retirado da pilha e seus filhos adicionados. No primeiro grafo, uma seta vermelha marca o vértice A. Na base da primeira pilha, há um nó A com uma seta voltada para ele. Na sequência, o docente indica o primeiro grafo com o cursor do mouse. Como essa pilha vai ser utilizada? Calma, eu vou explicar com esse exemplo bem aqui e esses passos. Primeiramente, o passo 1. Vamos supor que é esse o grafo que eu quero percorrer, chegando em um determinado vértice. Por exemplo, seria, nesse caso, o vértice C. Vamos supor que eu quero verificar se eu consigo chegar no vértice C. O professor desenha um retângulo ao redor do primeiro grafo. Depois ele apaga as marcações. Então, começando aqui, eu visitarei o nó A, porque o nó A é a origem. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego o nó A e coloco, inicialmente, o nó A no topo da minha pilha. Depois, eu desempilho o nó A. Desempilhar significa que eu vou visitar o nó A. O docente circula o nó A na primeira pilha. Passo 2. O nó B ficou no topo, então será visitado antes de C. Assim, o caminho que começa em C será iniciado se a visitação de B não achar o que queremos. No segundo grafo, uma seta vermelha destaca o vértice B. Na base da pilha referente há um nó C e acima um nó B. Uma seta vermelha está voltada para o nó B. Só que quando eu desempilho um nó, o que eu faço? Eu coloco na pilha os nós adjacentes. Vamos supor que eu coloquei na pilha primeiro o C, então o C está aqui, e depois eu coloquei o B na pilha. O professor circula o vértice C no primeiro grafo e o nó C na segunda pilha. Depois, circula o nó B na segunda pilha. Como isso é uma pilha e a pilha última a entrar é o primeiro a sair, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou desempilhar primeiro o B. Como eu vou desempilhar primeiro o B, significa que eu vou visitar o nó B. Tá? Ele apaga todas as marcações. Depois, circula o nó B na segunda pilha e o vértice B no segundo grafo. Ao visitar o nó B, eu vou perceber, olha, não é o nó que eu quero. Mas como eu desempilhei ele e ele não é o nó que eu quero, eu vou colocar os adjacentes dele na pilha. Quem é o adjacente do nó B? Seria o nó D. Então eu coloco o nó D. Onde na pilha? No único lugar que eu posso colocar na pilha, que é no topo. Passo 3. Ao visitar B, D irá para o topo da pilha. Assim, D será o próximo visitado. Visitar D não adicionará ninguém na pilha. No terceiro grafo, uma seta vermelha indica o vértice D. Na base da pilha há um nó C e acima um nó D. Uma seta vermelha marca D. O docente desenha um quadrado ao redor do vértice D no segundo grafo. Depois, faz outro quadrado ao redor do nó D na terceira pilha. Como o nó D foi colocado no topo, então ele vai ser o primeiro a ser visitado, já que ele está no topo da pilha. Percebam isso aqui. Eu estou seguindo, então, automaticamente uma busca em profundidade. Por quê? Porque eu visitei primeiro o A, depois o B e depois o D. Ele apaga as marcações. Depois circula, respectivamente, os vértices A, B e D no segundo grafo. E depois percebam como essa estratégia de utilizar a pilha está funcionando muito bem para a busca em profundidade. Eu pego um determinado nó que saiu da pilha e coloco os adjacentes dele na pilha, no topo. No segundo grafo, o docente indica com o mouse o vértice B, quando diz pega um determinado nó que saiu da pilha.
Depois indica o vértice D em referência a colocar os adjacentes no topo da pilha. Então, esses adjacentes a eles vão ser visitados antes de todos os outros nós que já estavam na pilha, o que caracterizaria a busca em profundidade. Então, continuando, eu visito o nó D, perceba, não é o D que eu quero. Como não é o D que eu quero, eu não consigo mais empilhar nada. Por quê? Porque não tem mais adjacentes. Então, o próximo passo vai ser o quê? Vai ser desempilhar o C. Passo 4. Encerramos a busca pelo grafo. Note que aprofundamos em B antes de visitar C. Isso caracteriza a busca em profundidade. No quarto grafo, uma seta vermelha indica o vértice C. Na base da quarta pilha, há um nó C com uma seta vermelha voltada para ele. O professor desenha um quadrado ao redor do nó D na terceira pilha. Depois, faz outro quadrado ao redor do nó C na quarta pilha. Desempilhar o C vai ser esse nosso backtracking, ou seja, eu segui esse beco sem saída na pilha e ao final eu tive que desempilhar o D. No terceiro grafo, o docente sublinha as arestas que conectam AB e BD, quando cita que seguiu o beco sem saída na trilha. Depois circula o vértice D para desempilhá-lo. Na sequência, ele circula o vértice C. Automaticamente, o C, que seria o meu backtracking, vai estar no topo da pilha e eu desempilho ele. Vamos supor que era o vértice que eu queria encontrar e vamos supor que com a busca em profundidade nós encontramos então um caminho de A até C. Ele desenha um quadrado ao redor do vértice C no quarto grafo, em referência a era o vértice que queria encontrar. Então fiquem confortáveis aqui, tentem entender esses slides e a minha explicação para entender, olha, a pilha, a utilização dessa pilha e a simples ideia de colocar os adjacentes na pilha para depois desempilhar, ela nos leva a uma estratégia em profundidade. Vamos falar da busca em largura. O que é que eu posso fazer para a busca em largura? O que é interessante é, eu vou seguir exatamente a mesma estratégia que eu fiz na busca em profundidade. Os dois algoritmos são basicamente iguais. Entretanto, ao invés de usar uma pilha, eu vou usar uma fila. No slide Busca em Largura, há 4 passos e 4 exemplos. Para cada exemplo, há uma pilha e um grafo de mesmo padrão. Vértice A. Uma seta para a direita conecta o vértice A ao vértice B. De B parte uma seta para a direita que se conecta ao vértice D. De A sai uma seta diagonal para baixo e para a direita que se conecta ao vértice C. Abaixo de cada grafo há um retângulo vertical branco que representa uma fila. Passo 1. Visitaremos A porque está no topo. Ele foi colocado por ser origem da busca. O nó será retirado da fila e seus filhos adicionados. No primeiro grafo, uma seta vermelha indica o vértice A. Na base da fila há um nó A e uma seta voltada para ele. Então vamos supor que eu quero verificar se existe um caminho entre o nó A. Só para a busca ser um pouquinho mais longa, eu vou dizer, eu quero saber se existe um caminho entre o nó A e o nó D. Como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro visitar o nó A, tá? Significa o quê? Que eu vou pegar a origem e colocar na fila. Percebam, agora é uma fila. Ele desenha um quadrado ao redor do nó A e da seta voltada para A, na primeira fila. Então, coloquei na fila. Depois que eu desenfileirei, significa visitei o nó A, desenfileirei. Qual é a próxima estratégia? Não é o A que eu queria. A próxima estratégia seria verificar quem são os adjacentes do A. São o B e o C. Passo 2. O nó B ficou na frente, então será visitado antes de C, mas queremos que C tenha prioridade sobre os filhos de B. No segundo grafo, uma seta vermelha marca o vértice B. Na base da fila há um nó B e acima um nó C. Uma seta vermelha está voltada para o nó B. A seguir, o professor desenha um retângulo ao redor do nó B na fila. Depois, faz um retângulo ao redor do nó C. Vamos supor que eu coloquei o B primeiro, antes do C. Como eu coloquei o B primeiro, ele vai ser ramificado primeiro, ele vai ser desenfileirado primeiro. Depois de desenfileirar o B, eu vou perceber, não é o B que eu queria. Eu vou enfileirar o D. Por quê? Porque o D é adjacente ao
B. Passo 3. Ao visitar B, D irá para o final da fila. Assim, C será o próximo visitado. Visitar C não adicionará ninguém na fila. No terceiro grafo, uma seta vermelha aponta para o vértice C. Na parte superior da fila referente, há um nó D e abaixo um nó C, com uma seta vermelha voltada para ele. O docente desenha um quadrado ao redor do nó D. Entretanto, como é uma fila, eu não vou visitar o D. Por quê? Porque o D está no final da fila. Eu vou visitar quem está na frente da fila, que é o C. Então, o C ele vai ser visitado antes do D. E isso vai caracterizar a busca em largura. Por quê? Porque eu visitei o B, depois o C e depois o D. O professor circula o nó C na terceira fila. Depois, no primeiro grafo, ele destaca o vértice C e o vértice D e desenha uma seta que parte de C em direção a D. Ele apaga todas as marcações. Na sequência, no primeiro grafo, contorna em vermelho as arestas que fazem as respectivas ligações: AB, AC, BD. Passo 4. Encerramos a busca pelo grafo. Note que visitamos os nós em camadas. Os filhos de A foram visitados primeiro. No quarto grafo, uma seta vermelha marca o vértice D. Na parte superior da fila, há um nó D com uma seta vermelha voltada para ele. Então, a mesma estratégia que eu utilizei anteriormente, só que agora trocando a estrutura de dados de uma pilha para uma fila, me faz gerar um percurso aqui em largura ao invés do percurso em profundidade. Vamos olhar então aqui o pseudocódigo do que eu fiz. Novo slide com um pseudocódigo. Busca em profundidade. Abre parêntese, grafo, vírgula, origem, vírgula, destino, fecha parêntese. 1. Found, menor que, hífen, falso. 2. Inicializar pilha P vazia. 3. P.push, abre parêntese, origem, fecha parêntese. 4. Linha vazia. 5. Faça. 6. V menor que, hífen, P.pop, abre e fecha parênteses. 7. Se V igual destino. 8. Então, found menor que, hífen, verdadeiro. 9. Se não, se V não visitado. 10. Para cada ad adjacente de V, faça. 10. Em repetição, se ad não visitado. 11. P.push, abre parêntese, ad, fecha parêntese. 12. Enquanto found igual falso e P não vazia. 13. Linha vazia. 14. Se found igual falso. 15. Imprima, abre aspas, caminho não existe, fecha aspas. Primeiramente eu recebi uma origem e um destino, tá? Primeiramente eu disse não foi encontrado o que eu quero. Depois eu inicializei para busca em profundidade uma pilha vazia e coloquei a origem na pilha. O docente circula os termos origem e destino na linha busca em profundidade quando diz que recebeu os termos. Depois, circula as linhas. 1. Found menor que, hífen, falso, para não foi encontrado o que ele quer. 2. Inicializar pilha P vazia, em referência a inicializou uma pilha vazia para busca em profundidade. 3. P.push, origem entre parênteses para colocar a origem na pilha. Toda vez que eu desempilho alguém, por exemplo, com esse p.pop, eu verifico se já é o que eu queria. Se já for, então eu digo found igual a verdadeiro para sair desse meu while aqui. Então, enquanto a found for igual a false e a pilha não estiver vazia, eu continuo dentro desse laço aqui. O professor destaca as linhas. 6. V menor que, hífen, P.pop, abre e fecha parênteses, quando diz que desempilha alguém. 7. Se V igual destino, para verificar se já é o que queria. 8. Então found menor que, hífen, verdadeiro, em referência a se for o que ele queria para sair do found.
Ele desenha uma seta que sai da linha 8, que está circulada, e vai em direção à linha 12, enquanto found igual falso e P não vazia. Para continua dentro do laço, o docente indica com o cursor do mouse da linha 9, se não, se vê não visitado, até a linha 11, p.push, add entre parênteses. E toda vez que eu desempilho alguém, eu coloco todos os adjacentes na pilha. E isso vai gerar aquilo que eu falei no slide anterior, o comportamento que vai gerar uma busca em profundidade. Ele desenha uma chave que engloba da linha 10 para cada add adjacente de V faça até a linha 11, p.push add entre parênteses, quando cita que toda vez que desempilha alguém, coloca todos os adjacentes na pilha. Para busca em largura, vou mudar agora de slide, percebam que o pseudocódigo não é exatamente o mesmo, é muito parecido. Slide com um novo pseudocódigo. Busca em largura, abre parêntese, grafo, vírgula, origem, vírgula, destino, fecha parêntese. 1. Found menor que, hífen, falso. 2. Inicializar fila F vazia. 3. F.enqueue, abre parêntese, origem, fecha parêntese. 4. Linha vazia. 5. Faça. 6. V menor que, hífen, f.dequeue, abre e fecha parênteses. 7. Se V igual destino. 8. Então, found menor que, hífen, verdadeiro. 9. Se não, se V não visitado. 10. Para cada add adjacente de V, faça. 10. Em repetição, se add não visitado. 11. f.enqueue, abre parêntese, add, fecha parêntese. 12. Enquanto found igual falso e F não vazia. 13. Linha vazia. 14. Se found igual falso. 15. Imprima, abre aspas, caminho não existe, fecha aspas. O professor circula o trecho fila F vazia. A estratégia é a mesma, ao invés de uma pilha, eu estou usando uma fila. Eu inicializo o found false, inicializo a fila, primeiro eu coloco a origem. Para que eu coloco a origem? Para a busca começar. O docente circula a linha 1 found menor que hífen falso quando diz que inicializa o found falso. Indica com o cursor do mouse a linha 2 inicializar fila F vazia, em referência a inicializa a fila. Destaca a linha 3 f.enqueue, abre parêntese, origem, fecha parêntese, quando cita que coloca a origem. E desenha uma chave que engloba da linha 5 faça até a linha 12, enquanto found igual falso e F não vazia, para a busca começar. E toda vez que alguém sai da fila, eu verifico, já é o destino? Se for, ótimo, pare a busca. Por quê? Porque eu já encontrei. Então eu coloco found recebe verdadeiro para nesse while eu sair do while. O professor circula a linha 6 V menor que, hífen, f.dequeue, abre e fecha parênteses, quando diz toda vez que alguém sai da fila. Indica com o cursor do mouse a linha 7, se V igual destino, para verifica se já é o destino. Destaca a linha 8, então found menor que, hífen, verdadeiro, em referência a, se for, ótimo, pare a busca. Desenha uma seta que sai da linha 8 e aponta para a linha 12, enquanto found igual falso e F não vazia, quando cita que já encontrou. Na sequência, ele indica a linha 8, quando diz que found recebe verdadeiro e circula o trecho found igual falso, na linha 12, para eu sair do while. Se não for isso que eu queria, eu enfilero todos os adjacentes a ele. E isso daqui já é uma busca em largura. Tá? O docente referencia a linha 8, quando diz, se não for isso que eu queria. Depois desenha uma chave que engloba da linha 9, se não, se vê não visitado, até a linha 11, f.enqueue, abre parêntese, add, fecha parêntese, para todos os adjacentes a ele.
E aqui eu posso sair do laço por dois motivos. Ou eu já encontrei, ou a fila está vazia. Então, ao final, se found igual a false, coloque caminho não existe. Na linha 12, o professor indica com o mouse o trecho circulado, found igual falso, quando diz que pode sair do laço quando já encontrou, e circula o trecho F não vazia, em referência a quando a fila está vazia. Depois circula a linha 14, se found igual falso, quando cita se found igual falso, coloque caminho não existe. E como seria a implementação aqui? Nessa implementação, para não entrar em loop infinito, eu vou precisar usar aqueles marks, clear marks, isMarked e mark vertex que nós vimos na aula anterior. Como será o algoritmo? Será muito parecido com o pseudocódigo. As linhas de comando apresentadas no decorrer da aula seguem as regras da linguagem C para espaçamento. O professor separa os blocos de comando com uma linha em branco entre eles. Novo slide com um código. Void def first search. Abre parêntese, graph e commercial, graph, vírgula, vertex, origem, vírgula, vertex, destino, fecha parêntese, abre chave. Stack, vertex, stack, ponto e vírgula, bool, found igual false, ponto e vírgula, vertex, vertex, ponto e vírgula. Graph.clearMarks, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Vertex stack, ponto push, abre parêntese, origem, fecha parêntese, ponto e vírgula. Do, abre chave. Vertex igual vertex stack, ponto pop, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. If, abre parêntese, vertex.getNom, abre e fecha parênteses, igual, destino.getNom, abre e fecha parênteses, abre chave. Cout, menor que, abre aspas, encontrado, dois pontos, fecha aspas, menor que, vertex.getNom, abre e fecha parênteses, menor que, abre aspas, ponto e vírgula, fecha aspas, menor que, and L, ponto e vírgula. Found igual true, ponto e vírgula. Fecha chave, else, abre chave. If, abre parêntese, exclamação graph.isMarked, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, abre chave. Graph.markVertex, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Cout, menor que, abre aspas, visitando, dois pontos, fecha aspas, menor que, vertex.getNom, abre e fecha parênteses, menor que, and L, ponto e vírgula. Kiwi adjacents, ponto e vírgula. Graph.getAdjacents, abre parêntese, vertex, vírgula, adjacents, fecha parêntese, ponto e vírgula. While, abre parêntese, exclamação, adjacents, ponto, isEmpty, abre e fecha parênteses, abre chave. Vertex adjacent igual adjacents, ponto de kiwi, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. If, abre parêntese, exclamação, graph.isMarked, abre parêntese, adjacent, fecha parêntese, ponto e vírgula. Cout, menor que, abre aspas, empilhando, dois pontos, fecha aspas, menor que, adjacent.getNom, abre e fecha parêntese, menor que, and L, ponto e vírgula. Vertex stack.push, abre parêntese, adjacent, fecha parêntese, ponto e vírgula. Fecha chave, fecha chave, fecha chave, while, abre parêntese, exclamação, vertex stack.isEmpty, abre e fecha parênteses, e commercial, exclamação found, fecha parêntese, ponto e vírgula. Primeiramente, como é uma busca em largura, eu estou alocando uma pilha, bem aqui, estou alocando também o booleano para dizer que é false, e eu estou alocando um vértice para que vai ser uma variável auxiliar aqui. Na linha stack, vertex, stack, o docente circula. Stack, vertex, stack, quando diz eu estou alocando uma pilha bem aqui. Bool found igual false para
alocando também o booleano para dizer que é false. Vertex, vertex, em referência a alocando um vértice, que vai ser uma variável auxiliar. E o que eu faço primeiramente? Coloco a origem na pilha. E toda vez que eu desempilhar alguém, eu verifico se já é aquilo que eu queria encontrar, utilizando o nome do vértice. O professor circula a linha vertex stack.push, abre parêntese, origem, fecha parêntese, ponto e vírgula, quando cita, coloca a origem na pilha. Depois, circula a linha vertex igual vertex stack.pop, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, para, toda vez que eu desempilhar alguém, verifico se já é aquilo que eu queria encontrar. Ele desenha uma chave que engloba da linha if, abre parêntese, vertex.getNom, até a linha, fecha chave, else, abre chave, em referência a, utilizando o nome do vértice. Se o nome for igual àquilo que eu já queria encontrar, ou seja, o destino, eu imprimo encontrado na saída padrão e depois eu digo found igual a true. Para que o found igual a true? Para poder sair desse laço while aqui embaixo. O docente circula o trecho vertex destino na linha void, quando diz, se o nome for igual àquilo que eu queria encontrar, ou seja, o destino. Depois circula a linha cout, menor que, abre aspas, encontrado, dois pontos, fecha aspas, para, eu imprimo encontrado na saída padrão. Ele circula a linha found igual true quando cita, e depois eu digo found igual a true. Depois, na linha while, abre parêntese, exclamação, vertex stack, destaca os termos exclamação found e while em referência a, para poder sair desse laço while aqui embaixo. Caso contrário, o que eu faço? Eu verifico se o vértice já está marcado. Se o vértice não está marcado, eu vou colocar todos os adjacentes a ele. Tá? E eu vou colocar apenas os adjacentes que também não estão marcados. O professor demarca a linha if, abre parêntese, exclamação, graph.isMarked para eu verifico se o vértice já está marcado. Depois indica com o cursor do mouse a linha while, abre parêntese, exclamação, graph, quando cita, e eu vou colocar apenas os adjacentes que também não estão marcados. Então, inicialmente eu dei um clear marks e depois, toda vez que eu coloco alguém na pilha, eu marco o vértice quando eu tiro ele da pilha. Justamente porque tirar da pilha significa eu já visitei aquele vértice, então estou marcando para ninguém colocar mais aquele vértice na pilha novamente. E aqui eu verifico se o vértice já está marcado, por quê? Porque pode ser que dois caminhos diferentes tenham empilhado aquele vértice. E eles empilharam por dois caminhos diferentes e eu vou querer remover ele da pilha apenas uma vez. Então é essa a ideia desse primeiro if aqui. O docente circula a linha graph.clearMarks em referência a, inicialmente eu dei um clearMarks. A linha graph.markVertex quando diz que marca o vértice quando tira alguém da pilha. E a linha if, abre parêntese, exclamação, graph.isMarkedVertex, entre parênteses, para, e aqui eu verifico se o vértice já está marcado. Na sequência, ele destaca a linha if, abre parêntese, exclamação, graph.isMarked, adjacent, entre parênteses. E a ideia do segundo if aqui é não colocar um vértice na pilha quando eu já sei que ele já foi marcado, porque não precisa. E a fila? Olha, eu não vou explicar a fila por quê? Porque é exatamente o mesmo algoritmo. Novo slide com um código. Void breadth first search, abre parêntese, graph, e-commercial graph, vírgula, vertex origem, vírgula, vertex destino, fecha parêntese, abre chave. Kiwi vertex kiwi, ponto e vírgula, bool found igual false, ponto e vírgula, vertex, ponto e vírgula. Graph.clearMarks, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Vertex kiwi, ponto em kiwi, abre parêntese, origem, fecha parêntese, ponto e vírgula. Do, abre chave. Vertex igual vertex kiwi, ponto de kiwi, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. If, abre parêntese, vertex.getNom,
abre e fecha parênteses, igual, destino.getNum, abre e fecha parênteses, fecha parêntese, abre chave. Cout, menor que, abre aspas, encontrado, dois pontos, fecha aspas, menor que, vertex.getNum, abre e fecha parênteses, menor que, abre aspas, ponto e vírgula, fecha aspas, menor que, and L, ponto e vírgula. Found igual through, ponto e vírgula. Fecha chave, else, abre chave. If, abre parêntese, exclamação, graph.isMarked, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, abre chave. Graph.markVertex, abre parêntese, vertex, fecha parêntese, ponto e vírgula. Cout, menor que, abre aspas, visitando, dois pontos, fecha aspas, menor que, vertex.getNum, abre e fecha parênteses, menor que, and L, ponto e vírgula. Kiwi adjacents, ponto e vírgula. Graph.getAdjacents, abre parêntese, vertex, vírgula, adjacents, fecha parêntese, ponto e vírgula. While, abre parêntese, exclamação adjacents, ponto, isEmpty, abre e fecha parênteses, abre chave. Vertex adjacent igual adjacents, ponto, the kiwi, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. If, abre parêntese, exclamação, graph.isMarked, abre parêntese, adjacent, fecha parêntese, abre chave. Cout, menor que, abre aspas, enfileirado, dois pontos, fecha aspas, menor que, adjacent.getNum, abre e fecha parêntese, menor que, and L, ponto e vírgula. Vertex kiwi, ponto em kiwi, abre parêntese, adjacent, fecha parêntese, ponto e vírgula. Fecha chave, while, abre parêntese, exclamação, vertex kiwi, ponto, isEmpty, abre e fecha parênteses, e-commercial, exclamação found, fecha parêntese, ponto e vírgula. A fila vai gerar a busca em largura. Eu só troquei do algoritmo anterior para esse anteriormente era um stack e agora é uma queue. Mas o algoritmo é o mesmo, só mudei essa estrutura de dados e gerou a busca em largura. O professor circula o trecho Breadth First Search na linha void em referência à fila vai gerar busca em largura. Depois sublinha o trecho Kiwi Vertex Kiwi quando cita que trocou o stack para Kiwi. Entendam primeiramente a lógica de utilizar a fila e a lógica de utilizar a pilha para gerar a busca em largura e a busca em profundidade. E apenas posteriormente passem para o pseudocódigo e para a implementação em C++. É a recomendação aqui que eu faço. Um forte abraço, pessoal, e nos vemos na próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.